A invasão da Rússia por Hitler foi a maior invasão da história. Envolvia quase 4 milhões de homens, milhares de tanques, aeronaves e 500 mil de cavalos. O objetivo deles era subjugar a Rússia para trazê-la para o Império Nazista. Em retrospectiva, sabemos o que aconteceu. Foi um desastre para a Alemanha nazista, o início do fim para Hitler. Diante disso, é inevitável questionar: poderia ter sido diferente? Os alemães tinham uma chance de vencer ou estavam condenados ao fracasso desde o início? Claro que a pergunta depende das mudanças que estamos imaginando. O que teria que ser diferente para que os alemães acabassem vencendo? Seria suficiente se eles tivessem começado a campanha mais cedo? Seria suficiente se Hitler não tivesse declarado guerra aos Estados Unidos da América? Neste vídeo, argumentarei que, com algumas diferenças cruciais, os alemães teriam tido uma boa chance de derrotar a Rússia. Também abordarei o que significa vencer e o que seria considerado uma vitória. No entanto, antes de entrarmos em todas as coisas que poderiam ter acontecido, vamos fazer uma rápida visão geral do que aconteceu, a surpreendente história da invasão de Hitler à Rússia. No início de 1941, Hitler dominava a Europa. Ele governava um império que se estendia do oeste da França ao meio da Polônia moderna. Porém, isso não bastava. Ele desejava mais. Mais do que tudo, ele queria conquistar a União Soviética no leste. Isso foi por várias razões. Primeiro, ele queria mais terras e recursos para o povo alemão. Conquistar e ocupar a União Soviética ofereceria enormes quantidades de recursos naturais e terras férteis que sustentariam uma crescente população alemã à medida que ela passasse a dominar o mundo. Além disso, Hitler detestava os soviéticos por motivos ideológicos. Ele via os russos étnicos como sub-humanos e via a sua exterminação como um bem em si mesmo. Quando os alemães venceram, ele planejava um genocídio que faria o Holocausto parecer pequeno, com o potencial de matar 100 milhões de russos. Hitler também odiava o comunismo, considerando-o uma ameaça ao nazismo. Ele acreditava que derrotar a União Soviética seria fácil. Afinal, ele derrotou a França em apenas 6 semanas. Derrotar os sub-humanos russos certamente seria ainda mais fácil. Nas suas palavras, só temos que chutar a porta e toda a estrutura podre virá abaixo. Em 22 de junho de 1941, a invasão começou quando os nazistas lançaram um grande ataque surpresa à Rússia. Do Mar Báltico no norte ao Mar Negro no sul, as forças alemãs atravessaram a fronteira. Os alemães, no início, obtiveram um sucesso surpreendente e avançaram enormemente. Enormes números de tropas soviéticas foram cercados e capturados. Em outubro, 4 meses após a invasão, os alemães haviam tomado Kiev e estavam próximos de Leningrado e Moscou, as cidades mais importantes da Rússia. Todo o território da Ucrânia, Bielorrússia e países bálticos estavam sob domínio alemão. Foi então que o avanço alemão começou a estagnar. Em novembro e dezembro, o brutal frio do inverno e a feroz defesa soviética retardaram o avanço alemão. Os combates haviam reduzido severamente suas fileiras e suas linhas de suprimento estavam no limite. Reforços soviéticos, incluindo tropas e equipamentos, chegaram para fortalecer a defesa de Moscou. Durante o inverno, a batalha por Moscou se intensificou, tornando-se um ponto de virada na guerra. O inverno russo causou um enorme prejuízo às forças alemãs, que estavam muito mal preparadas para o frio extremo. Às vezes, a temperatura chegava a menos 30 graus. Os homens tinham seus dedos, pálpebras e genitais caindo devido a congelamento. No início de 1941, os russos lançaram um contra-ataque bem-sucedido, forçando o recuo dos alemães de Moscou. Hitler então mudou de plano. Em vez de tentar retomar Moscou, ele optou por enviar suas tropas ao sul para capturar os campos petrolíferos do Cáucaso e Stalingrado. Isso se provaria um desastre. As tropas alemãs chegaram a Stalingrado em agosto de 1942, seguindo-se 4 meses de brutal guerra urbana. Por fim, as tropas soviéticas cercaram e aniquilaram todo o exército alemão. Os alemães perderam quase 1 milhão de soldados e tiveram que recuar. A partir desse ponto, foram os russos que estiveram na ofensiva pelo resto da guerra.
O exército soviético crescia e aprimorava suas habilidades de combate a cada mês. Nos próximos 2 anos, eles gradualmente empurraram os alemães de volta para fora da Europa Oriental e, eventualmente, todo o caminho de volta para Berlim. Foi isso que aconteceu, uma derrota retumbante para a Alemanha nazista. No entanto, minha conjectura é que os nazistas poderiam realmente ter vencido. Antes de prosseguirmos, gostaria de discutir o que de fato seria considerado uma vitória. Seria suficiente tomar Moscou, a capital? A vitória exigiria que os nazistas tomassem toda a Rússia até o extremo leste e a fronteira com o Japão? Para mim, a resposta está em algum lugar no meio. Eu não acho que tomar Moscou e mantê-la por alguns meses e depois perdê-la para um contra-ataque realmente contaria como vitória. No entanto, eu acredito que tomar toda a Rússia europeia e depois estabelecer algum tipo de Estado cliente seria considerado uma vitória. Para mim, os alemães não precisavam controlar diretamente toda a área. Acredito que criar um regime fantoche como a França de Vichy seria visto como uma vitória. Eu também não acho que os alemães precisavam tomar toda a Rússia para declarar vitória. A Rússia europeia é onde vive a grande maioria da população. Teria fornecido terra e recursos para alimentar a crescente população alemã. Imagino que um Estado soviético remanescente continuaria existindo e possivelmente manteria a luta. Assim, os alemães precisariam defender suas conquistas de um ataque soviético. Isso poderia ter sido viável. Os alemães teriam as montanhas Euron como barreira, facilitando a defesa do seu estado fantoche. Além disso, os soviéticos teriam perdido uma enorme população, reduzindo sua capacidade de recrutar grandes exércitos. Aqui está um mapa da densidade populacional na Rússia em 1929. Como você pode ver, a grande maioria das pessoas vivia no oeste. Esta é a linha das montanhas Urais. Se a Alemanha tivesse conseguido tomar todo o território até lá, a União Soviética teria perdido uma quantidade impressionante de sua população, talvez até a maioria. Lembrando que a população soviética na época era de 180 milhões de pessoas. Se o governo soviético tivesse que se mudar para leste dos Urais, é impossível saber quantas pessoas teriam morrido, mas facilmente poderia ter sido mais de 100 milhões. A União Soviética teria tentado mover as pessoas para o leste, mas não seria capaz de transferir todos. Se estivessem recuando caoticamente além das montanhas, não poderiam ter levado dezenas de milhões. Essa perda populacional teria sido um problema especialmente sério para a União Soviética, devido à sua estratégia de combate na guerra. Eles tinham uma força esmagadora de homens para vencer o inimigo. Vale lembrar que os soviéticos tiveram mais baixas do que os alemães. Estimativas apontam que as perdas militares russas totais ultrapassam 10 milhões. Os alemães perderam cerca de 5 milhões, metade do número. Os russos conseguiram fazer isso porque tinham uma população muito maior que a da Alemanha. Se os soviéticos tivessem que recuar além dos Urais e perdessem metade ou 2/3 de sua população, esse estilo de luta seria inviável para eles. Alguns podem pensar que, para a Alemanha declarar vitória, ela precisaria tomar toda a Rússia, o que teria sido extremamente difícil. Se eles conquistassem a Rússia europeia e estabelecessem um Estado cliente estável, talvez fosse possível lançar uma ofensiva para o leste anos depois. Outra ideia seria se os alemães tivessem cooperado mais com os japoneses, uma possibilidade que abordarei posteriormente. Com a Alemanha atacando pelo oeste e o Japão pelo leste, eles poderiam ter eliminado os soviéticos do mapa. A Rússia poderia ter sido dividida. Para este vídeo, considerarei a conquista da Rússia europeia e a criação de um Estado fantoche estável como vitória. Então, com todo esse contexto fora do caminho, vamos falar sobre algumas das coisas que teriam ajudado muito Hitler a vencer na Rússia. Existem 3 ideias principais nas quais desejo me focar. Primeiro, mudanças em como a invasão inicial foi executada, como eles potencialmente poderiam ter tomado Moscou. Segundo, eles poderiam ter tido uma grande ajuda do povo da Ucrânia e dos Bálticos. E terceiro, como eles precisavam evitar a todo custo uma guerra com os Estados Unidos da América. Primeiro, vamos discutir a invasão inicial. A invasão alemã da Rússia começou em junho de 1941 e seu sucesso inicial foi impressionante. Os russos foram totalmente surpreendidos.
40% de seus bombardeiros foram destruídos no solo em poucas horas. Os alemães avançavam rapidamente, cercando e capturando milhões de soldados russos. Em menos de um mês, os alemães avançaram cerca de 2/3 do caminho para Moscou, a apenas 350 quilômetros de distância. Eles planejaram um golpe rápido e decisivo e parecia que era exatamente o que estavam fazendo. Se continuassem naquele ritmo, poderiam tomar Moscou em apenas 3 semanas. Na minha visão, foi naquele momento que eles tiveram a melhor chance de tomar a capital. Final de julho. O inverno russo estava distante. O exército soviético estava em grande desvantagem e não conseguia fazer frente aos alemães. Foi então que Hitler tomou a decisão que eu acho que pode ter custado a ele Moscou. Ele decidiu pausar o avanço. Os alemães avançaram tão rapidamente que se deixaram vulneráveis a um contra-ataque. Conforme avançavam, cercaram um grande número de tropas soviéticas, mas estas não foram completamente neutralizadas. Hitler decidiu que o exército deveria pacificar os bolsões de tropas soviéticas e garantir seus flancos. A maioria de seus generais se opôs veementemente a isso. Eles queriam que a ofensiva em Moscou continuasse. Alguns tanques estavam a apenas 200 milhas da cidade. Eles acreditavam que tomar a capital seria um golpe decisivo no moral russo, causando o colapso de sua resistência. Hitler ignorou seus generais. Ele os superou e ordenou que a Ucrânia fosse a prioridade. O avanço sobre Moscou teria que esperar. Os alemães tiveram algum sucesso surpreendente. A Ucrânia foi tomada e milhares de soldados russos foram capturados. Contudo, apesar dos alemães terem capturado muitos homens e vastos territórios, eles perderam algo ainda mais valioso: tempo. A pausa no avanço em Moscou custou aos alemães cerca de 2 meses da temporada de campanha de verão. O inverno agora estava 2 meses mais perto. Quando retomaram seu avanço no dia 30 de setembro, os russos tiveram tempo significativo para construir suas defesas ao redor da cidade. Talvez o mais importante, eles trouxeram um grande número de reforços do leste. Esses homens eram soldados experientes e bem equipados para o combate no inverno. Enquanto a posição russa próxima a Moscou se fortalecia, o exército alemão havia se deteriorado consideravelmente. Sua situação de suprimentos estava extremamente ruim e havia perdido muitos soldados. Os alemães também sofreram brutalmente com o frio. No final de novembro, havia mais tropas alemãs em hospitais com congelamento do que com ferimentos de batalha. Os alemães presumiram que a Rússia cairia rapidamente, então o exército pouco se preparou para o combate no inverno. Eventualmente, ficou claro que os alemães não iriam tomar Moscou em 1941. Na minha opinião, essa primeira investida na Rússia foi a melhor chance da Alemanha de tomar Moscou. Isso por várias razões. No verão de 1941, o exército alemão ainda estava em boas condições, com muitos homens bons e equipamentos. Como a invasão era recente, a logística não era tão urgente. Já o exército russo estava em péssimo estado, mal equipado e mal liderado. Até o final de 1941, isso mudou significativamente. O exército alemão estava exausto, tendo sofrido enormes perdas de homens e material. Por outro lado, o exército russo havia se fortalecido com comandantes melhores e equipamentos aprimorados. De fato, a produção bélica na Rússia estava crescendo mesmo durante a guerra. Por exemplo, a produção do famoso tanque russo T-34 aumentou mais de 5 vezes entre 1940 e 1942. Já os alemães enfrentavam sérios problemas logísticos. O plano alemão para a logística sempre foi fraco, não destinado a uma guerra longa e prolongada. Eles usavam uma combinação de milhões de cavalos e milhares de caminhões tomados da França após sua conquista. Na verdade, cerca de 80% dos veículos de logística alemães eram franceses. Manter todos esses veículos estrangeiros era um pesadelo para os alemães. Outro motivo para o verão de 1941 ter sido a melhor oportunidade foi que a Rússia não recebia apoio da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos da América naquele período. Isso mudou significativamente em dezembro de 1941, quando os Estados Unidos da América entraram na guerra. Falarei mais sobre o papel dos Estados Unidos da América depois, mas por ora destaco que nos primeiros meses da invasão, a Rússia não contou com o apoio americano. Estava por conta própria,
Creio que os alemães poderiam ter tomado Moscou se continuassem a todo vapor sem pausar. Esses 2 meses foram caros para eles. Mesmo com o atraso, eles chegaram muito perto. Algumas unidades estavam a 8 quilômetros da cidade. Mesmo se chegassem a Moscou, não há garantia de que teriam conseguido capturá-lo. Foi nas grandes batalhas urbanas que os alemães mais lutaram contra os russos. O cerco de Leningrado durou 2 anos e meio e os alemães não conseguiram conquistar a cidade. Stalingrado é outro exemplo, uma enorme batalha urbana que os alemães não conseguiram vencer. Por outro lado, os alemães tomaram Kiev em setembro de 1941, então não era totalmente impossível para eles vencerem esse tipo de batalha. Outra coisa que poderia ter ajudado os alemães a tomar Moscou seria ter começado a invasão mais cedo. A invasão começou no dia 22 de junho, e isso é quase metade do ano. Como o verão era o melhor momento para lutarem, isso reduziu muito o tempo que tinham antes do inverno. Se tivessem começado em abril ou maio, teriam tido semanas preciosas a mais que poderiam ter feito diferença. Considerando que a produção de guerra soviética crescia com o tempo, eles teriam encontrado uma oposição ainda menos preparada. Dito isto, é provável que os alemães não atacaram mais cedo simplesmente porque não podiam. Eles simplesmente não estavam prontos. Segundo o historiador Anthony Beevor, a invasão alemã foi adiada por atrasos na distribuição de veículos, combustível e problemas na construção de aeródromos no leste. Espero ter convencido você de que os alemães tinham chance de tomar Moscou, o que leva à questão: o que teria acontecido se conseguissem? É desnecessário dizer que não podemos saber com certeza. Acho muito improvável que todo o governo soviético teria desmoronado completamente. O estado que Stalin construiu era sólido. Isso teria sido uma derrota devastadora para os russos. Moscou era um grande centro ferroviário. Sua queda teria dificultado muito a comunicação e o transporte. Isso teria prejudicado enormemente o esforço de guerra russo. O efeito no moral também teria sido enorme. A queda da capital teria devastado os soldados russos. Isso pode ter feito diferença em algumas batalhas. Algumas batalhas duraram anos e os russos quase perderam. Um bom exemplo foi em Leningrado. Isso durou mais de 2 anos, e às vezes os russos estavam perto da derrota. Acho plausível que a perda de Moscou poderia ter desequilibrado a balança, afetando o moral. Agora falarei sobre o que pode ter sido um dos maiores erros não forçados dos nazistas, que prejudicou muito seu esforço de guerra. Tratou as pessoas da Europa Oriental de forma absolutamente horrível. Muitos deles odiavam a União Soviética e certamente colaborariam com os nazistas. Se eles tivessem feito isso, os nazistas teriam se beneficiado muito. Essas populações poderiam ter fornecido homens para lutar e ajudar massivamente com a logística. No final, porque os nazistas os trataram tão mal, eles permaneceram hostis e resistiram amargamente. Quando eu digo mal, refiro-me à brutalidade horrível característica dos nazistas. No total, eles mataram até 11 milhões de europeus orientais durante a guerra. Agora, há uma distinção importante a ser feita entre a maneira como os nazistas tratavam os judeus e como tratavam os europeus orientais não judeus. Para os nazistas, matar judeus era uma prioridade urgente. Matar europeus orientais era desejável e fazia parte do plano geral dos nazistas, mas não era tão urgente. Poderia acontecer de forma mais gradual. Por isso, a maioria dos judeus mortos pelos nazistas foi executada em campos de extermínio. Os judeus chegavam a campos de extermínio como Auschwitz e eram enviados diretamente para câmaras de gás para execução. A maior parte dos europeus orientais não judeus morreu em campos de trabalho forçado. Lá, eles morreram de muitas causas diferentes: fome, doença, exposição ou excesso de trabalho. Em certos campos, a maioria dos prisioneiros morreu poucos meses após a chegada. Os campos de trabalho escravo eram uma parte crucial da economia da Alemanha. No seu auge, 20% da força de trabalho alemã era trabalho escravo. Os nazistas raptaram 8 milhões de europeus do leste para trabalho escravo. Até o fim da guerra, metade da população de Belarus foi morta ou deportada. Os prisioneiros foram forçados a fazer todo tipo de trabalho, desde a extração de pedreiras até a fabricação de foguetes. No campo de concentração de Mauthausen, os prisioneiros eram obrigados a carregar pedras pesadas pelas escadas da pedreira. Em seu estado extremamente debilitado,
Muitos logo morreram de excesso de trabalho. Cerca de 100.000 pessoas morreram lá. Apesar dos campos de trabalho escravos serem o principal método nazista de matar europeus orientais, certamente não era o único. Muitos foram executados pela polícia secreta nazista ou mortos por soldados nazistas em massacres durante a captura de territórios. Um bom exemplo foi o massacre em Babin Yar. Os alemães usaram explosões em sua sede em Kiev como pretexto para matar judeus na cidade. Aproximadamente 34.000 judeus foram executados em 2 dias. As vítimas foram convocadas para o local, obrigadas a se despir e baleadas. Até mesmo os europeus orientais que não foram mortos ou sequestrados sofreram maus tratos extremos. Os alemães saqueavam, estupravam e cometiam violência, fazendo a população local se voltar contra eles. Os nazistas não se importavam que transformar essas populações contra eles prejudicasse a guerra, pois acreditavam que ela acabaria em semanas. Eles não consideraram que essas pessoas poderiam ser úteis ou necessárias em seu esforço de guerra. Na verdade, eles realmente viam o tratamento brutal dessas pessoas como algo bom. Eles consideravam os europeus orientais seres inferiores, destinados ao extermínio ou escravidão. O plano de longo prazo dos nazistas era realmente exterminar quase todos na Europa Oriental. Eles planejavam matar 2/3 da população da Ucrânia e usar 1/3 como mão de obra escrava. Praticamente toda a população da Polônia deveria ser morta. Os nazistas não conseguiram fazer isso porque não tiveram tempo, mas era o plano. Toda essa brutalidade fez com que essas pessoas odiassem os nazistas e resistissem amargamente a eles, mas não precisava ser assim. Eu absolutamente acredito que se os nazistas os tivessem tratado melhor ou até bem, muitas pessoas nessas áreas estariam dispostas a colaborar com eles. O povo ucraniano estava especialmente vulnerável à conquista. Havia uma grande animosidade em relação à Rússia e a Stalin, principalmente devido à terrível fome ocorrida apenas 8 anos antes. Em 1932 e 33, até 5 milhões de ucranianos morreram de fome no que ficou conhecido como Holodomor. É debatido se isso foi uma política deliberada de Stalin. É certo que foi um resultado direto das políticas soviéticas e Stalin sabia que milhões de ucranianos morriam, mas não se importava. A fome foi absolutamente horrível. A Ucrânia inteira foi impactada e muitos ficaram tão desesperados que recorreram ao canibalismo. A invasão nazista da Ucrânia em 1941 foi facilitada pela enorme animosidade do povo ucraniano em relação à Rússia. Algumas pessoas da Ucrânia estariam dispostas a cooperar com os nazistas, conforme evidenciado pela forma como os soldados alemães foram tratados durante a invasão inicial. Alguns camponeses ucranianos realmente receberam os alemães de braços abertos e lhes deram presentes de sal e pão. Também podemos ver a animosidade ucraniana em relação à Rússia, pelo que aconteceu quando foi reconquistada pelos russos perto do fim da guerra. Os nacionalistas ucranianos que lutavam contra os nazistas passaram a combater os russos. Eles seguiram em combate por mais de 10 anos após o término oficial da Segunda Guerra Mundial. Eles mataram mais de 30.000 soldados e policiais russos. Os soviéticos reprimiram brutalmente os rebeldes, matando centenas de milhares. Eu acho que os nazistas teriam que fazer muito pouco para conquistar essas pessoas. Sugerir a possibilidade de independência e se abster das atrocidades talvez tivesse sido suficiente. Obviamente, a coisa estrategicamente inteligente a fazer seria tratar bem essas pessoas, oferecer comida e ajuda para ganhar o apoio delas. Mesmo que os nazistas quisessem prosseguir com seu plano genocida, eles teriam sido capazes de fazê-lo. Eles só precisariam esperar até vencer a guerra contra a Rússia. Então, espero ter convencido você de que as pessoas da Europa Oriental poderiam ter sido conquistadas pelos nazistas. Agora, quero convencer você de que isso teria sido de enorme benefício para o esforço de guerra alemão. Essas nações poderiam ter ajudado de várias maneiras. Eles poderiam ter fornecido homens para lutar. Eles poderiam ter ajudado com logística e conselhos para lidar com o inverno brutal. Não resistir teria ajudado muito os alemães, liberando recursos para lutar contra os russos. Usando a Ucrânia como exemplo, sua população de 40 milhões poderia ter fornecido um grande número de soldados para lutar ao lado dos alemães. Eles também poderiam ter fornecido comida e outros suprimentos.
a indústria ucraniana poderia ter produzido armas para os alemães. A logística era um grande desafio para os alemães na Rússia, então qualquer auxílio com suprimentos teria sido extremamente valioso. Vemos que algumas pessoas estavam dispostas a lutar pelos alemães, pois de fato o fizeram. Um exemplo foi o caso do general russo Andrei Vlasov. Ele foi capturado pelos alemães que o pediram para formar uma unidade militar colaboracionista. Ele concordou e formou o que ficou conhecido como o Exército de Libertação Russo, que chegou a ter 50 mil homens. Era formado quase totalmente por prisioneiros de guerra russos. Lembre-se de que esses eram russos dispostos a lutar contra o governo de seu país. Creio que homens da Ucrânia ou dos Bálticos estariam ainda mais dispostos a lutar pelos alemães. O regime soviético estava no poder há apenas cerca de 20 anos e enfrentava forte oposição de muitas pessoas. Vlasov, líder da unidade colaboracionista, desejava a queda do governo soviético e a instauração de um novo. Muitas pessoas sentiam o mesmo. No geral, não perceber o potencial de ajuda dessas populações foi um enorme erro dos nazistas. Isso poderia ter aumentado muito as chances deles contra a Rússia. Agora eu quero falar sobre o que pode ter sido a maior coisa que teria ajudado os alemães na Rússia a não acabar em guerra com os Estados Unidos da América. Para entender a magnitude desse fator, é necessário saber o quanto os Estados Unidos da América apoiaram a União Soviética. Foram aproximadamente 400 mil jipes e caminhões, 14 mil aviões, 13 mil tanques e 4,5 milhões de toneladas de comida. Essa comida salvou a União Soviética da fome. Um ditado afirma que a Segunda Guerra Mundial foi lutada com equipamento americano e soldados russos. Espero que essas estatísticas mostrem a veracidade disso. Os russos também estavam cientes da importância dos Estados Unidos da América. Stalin afirmou repetidamente que, sem os Estados Unidos da América, a Rússia teria sido derrotada. Georgy Zhukov, um dos seus generais mais importantes, expressou o mesmo em suas memórias. Ele escreveu que alguns dizem que os aliados não ajudaram muito, mas não se pode negar que os americanos enviaram material essencial para equipar os exércitos e continuar a guerra. Com a Alemanha em guerra contra os Estados Unidos da América, é difícil imaginar como eles poderiam ter vencido a Segunda Guerra Mundial. Isso é por 3 razões. A produção industrial dos Estados Unidos da América era incomparável a qualquer outra nação. Era capaz de superar qualquer adversário em produção. Em segundo lugar, é quase impossível invadir os Estados Unidos da América. Com vastos oceanos em ambos os lados, não há como entrar de fato. Em terceiro lugar, os Estados Unidos da América foram o primeiro país a desenvolver a bomba nuclear. O primeiro país a desenvolver a bomba nuclear teria praticamente a vitória na guerra garantida. Assim, manter os Estados Unidos da América fora da guerra era essencial para a Alemanha ter alguma chance de vitória, o que levanta a questão: seria de fato possível? Bem, algo muito importante a se notar é que foi realmente Hitler que declarou guerra aos Estados Unidos da América? Isso foi totalmente desnecessário. Os Estados Unidos da América declararam guerra ao Japão quando este atacou Pearl Harbor, mas como a Alemanha não estava envolvida, as duas nações não entraram imediatamente em guerra. Os Estados Unidos da América teriam entrado na guerra eventualmente de qualquer maneira? Bem, muito possivelmente, mas potencialmente muito mais tarde. Vale ressaltar que os Estados Unidos da América não entraram na guerra para auxiliar a França, nação que os ajudou a obter sua independência. Certamente não seria mais simpático à Rússia comunista, um regime ao qual era ideologicamente oposto. Para muitos americanos, o regime stalinista era quase tão maligno quanto o nazista. Dito isto, os Estados Unidos da América estavam claramente tendendo a se juntar à Grã-Bretanha contra a Alemanha. Ele vinha fornecendo enorme apoio, tanto financeiro quanto militar. Além disso, a política americana era atacar qualquer navio alemão que estivesse impedindo a ajuda americana de chegar à Grã-Bretanha. Para manter os Estados Unidos da América fora da guerra, os nazistas precisariam de um enorme esforço diplomático. Dito isto, para a Alemanha teria valido a pena oferecer quase tudo, já que os Estados Unidos da América eram tão importantes. Outra ideia que gostaria de propor é como os alemães poderiam ter se beneficiado ao cooperar mais com o Japão. Apesar de serem aliados no papel, quase não houve cooperação real entre os dois países. A colaboração com o Japão poderia ter ajudado a Alemanha invadindo a Rússia simultaneamente dos dois lados
sem compartilhar equipamentos ou inteligência. Uma guerra em duas frentes teria sido quase impossível para a Rússia lidar. Quando os alemães estavam perto de Moscou em 1941, os russos só conseguiram salvá-la trazendo homens do leste. Se o Japão estivesse atacando ao mesmo tempo, os russos não teriam conseguido fazer isso, e Moscou poderia muito bem ter caído. Os russos só venceram os alemães mesmo com a guerra sendo de frente única. Se fossem duas frentes, eles realmente não teriam chance. Dito isso, cooperar mais com o Japão entraria em conflito com um ponto principal mencionado anteriormente. Os alemães tinham que manter os Estados Unidos da América fora da guerra. Quanto mais próximos os alemães e os japoneses estivessem, mais provável seria a Alemanha entrar em guerra com os Estados Unidos da América após o ataque japonês a Pearl Harbor. O que realmente teria sido melhor para a Alemanha e o Japão seria cooperar de perto na guerra contra a Rússia, e para o Japão nunca ter atacado os Estados Unidos da América. Portanto, vencer a União Soviética teria sido bem factível. Então, como resumir? Claro que nunca podemos saber como as coisas poderiam ter acontecido de maneira diferente se qualquer coisa particular fosse alterada. Acredito que se os alemães tivessem feito algumas coisas de maneira diferente, poderiam ter derrotado a União Soviética. Se eles tivessem feito isso, a escala do genocídio seria incomparável a qualquer outro já visto no mundo. Felizmente, isso não ocorreu.